Então a gente viu isso, mocinha, que na cruz, o muro que separava, Jesus derrubou. Não há dois povos, não há dois grupos. Em Jesus só há um grupo, o seu corpo. E a gente viu que a unidade ela nasce em Cristo. Ou seja, qualquer muro que alguém ouse levantar, que gere uma divisão, você está subindo o muro onde Jesus derrubou. Você está indo de contra a obra da cruz. Divisão na igreja, divisão no corpo, é uma ofensa diretamente a Jesus. Quando você promove divisão, desunião, você está afrontando a obra da cruz. Então, é algo extremamente sério, extremamente sério. Então, na cruz temos a origem da unidade. Então, semana passada, a unidade nasce na cruz. E hoje a gente vai falar sobre um só corpo, um só espírito, um chamado para a unidade. Semana passada, a unidade nasce em Cristo. E hoje a gente vai aprofundar mais um pouco. Nós somos chamados para viver essa unidade. Nós somos chamados para vivermos essa unidade. Porque nós somos um só corpo e temos um único Espírito. Por isso precisamos viver essa unidade. O texto que vamos ler hoje continua sendo na carta de Paulo à igreja de Éfeso. A gente vai continuar lendo em cima de Efésios, Só que agora a gente vai ler do capítulo 4, do versículo 1 até o verso 6. Capítulo 4, versículo 1 até o verso 6. Você pode acompanhar na sua versão. A versão que eu coloquei aqui, que é a que eu vou trabalhar, é a versão NVI. Mas você pode acompanhar na sua versão, sem problema algum. Vamos embora. Vamos ver. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 6. Vamos ver uma tacada só. Depois a gente vai trabalhar o texto em cima dos pontos que a gente vai aplicar. Versículo 1. Como prisioneiro do Senhor, e aqui o texto prisioneiro é porque Paulo, de fato, quando ele escreve essa carta, provavelmente ele estava preso, Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Versículo 2: Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Verso 3:
Pedro vai lembrar, né? Um pregador do nosso, John Maguire, ele pegou um texto de Filipenses, e ele leu. A igreja cheia, ele leu, e ele fez. Vocês entenderam o texto, irmãos? Entenderam, John? Vocês têm dúvida desse texto, irmão? Não, John? Ele. Então não terminou a pregação. E moçada, John, isso não vai falar nada não. Moçada, eles entenderam, moçada. A palavra já diz tudo. Mas de fato, tem texto que você entende bem só na primeira leitura. E esse texto é um deles, que demonstra bem o que Paulo quis falar para os irmãos em Éfeso. No capítulo 4 de Efésios, só para a gente entender bem o contexto do céu, Paulo escreve essa carta e no capítulo 1, 2 e 3, me parece que Paulo está trabalhando a ideia teórica da nova vida em Cristo, da nova identidade que nós temos em Cristo. E no capítulo 4 em diante, me parece que Paulo agora ele sai da teoria e ele diz: agora deixa eu explicar a você na prática como isso vai funcionar, né? E é isso que a gente percebe quando a gente lê esse versículo, esse capítulo, que Paulo demonstra que a vida cristã é uma vida de prática diária. E isso nos remete a uma vida de unidade, de comunhão, né? Não há prática na vida cristã se não houver relacionamento. Nós não somos indivíduos sozinhos no corpo. Nós somos interligados. Nós vivemos uma vida relacional entre os irmãos. E é isso que Paulo vai ensinar. E essa vida relacional está ligada à unidade. Mas o que isso tem a ver com o chamado à unidade? Nesse texto eu queria abordar com os irmãos três aspectos, três pontos sobre esse texto, sobre esse tema, para que a gente entenda que nós fomos chamados para uma vida em comunhão, em união uns com os outros. Unidade essa que começou em Jesus na cruz. Primeiro ponto, o caráter que sustenta a unidade. Se você ler os dois primeiros versículos, vamos ler de novo. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Perceba que Paulo está exortando os irmãos a viverem uma vida de maneira digna, de maneira íntegra, de maneira reta, de acordo com a vocação que eles receberam, né? O que é que a gente entende? Primeiro, nossa vida deve honrar o chamado que nós recebemos. Quando Paulo diz que nós precisamos viver de maneira digna da vocação que recebemos, ele está dizendo as nossas vidas, enquanto corpo de Cristo, precisam ser vidas que honrem o chamado que recebemos. E que chamado é esse? Vá para o capítulo 2. Aí de Efésios. Vá para o capítulo 2. Versículo 19. Veja o que é que Paulo vai falar. Capítulo 2, versículo 19. Para esses mesmos irmãos, que Paulo está dizendo que deveriam viver, que devem viver uma vida digna. Veja o que é que Paulo fala. Versículo 19 do capítulo 2. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Qual o chamado? Que vocação é essa que Paulo está falando no capítulo 4, no versículo 1? Que nós devemos viver de forma digna. É esse chamado, é essa nova identidade que nós temos. E que identidade é? Nós fazemos parte agora
estrangeiro, estranho. Eu não sou mais forasteiro. Agora eu sou cidadão, como cidadão, cidadão igual. Eu faço parte agora da família. Essa é a vocação que eu recebi. E Paulo está dizendo que vocês que receberam esse chamado, que vocês que receberam essa vocação, vocês precisam viver de forma digna, de forma coerente com aquilo que vocês, com a identidade que vocês agora possuem. E Paulo vai dizer no versículo 2 que esse chamado, que essa identidade, ela vai gerar, Priscila, virtudes que nascem e saem do coração. Veja o versículo 2: sejam completamente humildes, dóceis, algumas traduções vai dizer mansos, e sejam pacientes, suportando uns aos outros. Nessa nova vocação, nesse novo chamado, quando a gente atende, quando a gente vive de forma digna, naturalmente vamos produzir atitudes honrosas. E que atitudes são essas? Mansidão, humildade, paciência. Vamos estar suportando uns aos outros, suportando no sentido não pejorativo, mas suportando no sentido de segurar, de apoiar, de sustentar. Tudo isso vai ser de extrema importância para a manutenção da unidade. Não é possível ter unidade se não há humildade. Não é possível ter unidade se não há mansidão. A unidade vai para as turbulentas se faltar paciência. Por isso que Paulo diz: vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados, ou seja, o fato de vocês agora serem mulher de Deus, e vocês devem produzir atitudes que geram a unidade, que geram a manutenção da unidade. E essas atitudes é justamente mansidão, humildade, paciência, suporte. E aí gera uma pergunta, Manuel: é possível dizer que andamos de modo digno de Deus se nossas atitudes constantes geram divisão e desconforto no corpo de Cristo? Como viver uma vida digna, de acordo com a vocação que fomos chamados, se as minhas atitudes geram divisão no corpo? Se as minhas atitudes geram desunião na igreja? A minha forma de viver não está sendo digna. Juro. A minha forma de viver não está sendo digna. E perceba que Paulo vai construir essa ideia que nós somos chamados para a unidade. E Paulo primeiro está dizendo: Wanda, você tem uma nova identidade, você agora é família de Deus. Wanda, você tem que produzir paciência, mansidão, humildade. Por quê? Porque você agora tem uma nova identidade. E essas atitudes, Wanda, que você vai produzir, vai fazer com que você viva em união com ela. Porque quando ela tiver um problema com você, você vai ser humilde, você vai ser mansa, você vai ser paciente. Com isso, você vai manter a unidade com ela. E você vai estar honrando a vocação que você foi chamado. Você vai estar dessa forma vivendo de forma digna da vocação que você foi chamado. João. Possível dizer até que é. Só que as ações são combinadas. Ao invés de honrar a Deus, Deus será desonrado através das ações. Porque eu posso encher o peito e dizer que sou irmão tal, eu sou crente, mas
aqui ações de governo. Isso é o contrário. Então, não é simplesmente falar. Porque falar também fala. Mas as ações têm que dizer o que a pessoa fala. Eu acredito que é possível dizer, mas as ações vão negar. Vão comprovar que a pessoa não é. Por isso que esse primeiro ponto é um caráter que, no final das contas, ele vai sustentar a unidade da igreja. Né? A unidade da igreja. Alguém mais? Ao ver essas virtudes que Paulo ele traz, quando a gente vê o contexto que ele está falando, Paulo aqui no contexto está falando sobre a unidade entre dois povos, né? Os gentios e os judeus. Então, quando ele coloca essas três virtudes, essas quatro virtudes, a gente vê três ou quatro, ele foi muito clássico em ver que dentro daqueles povos que eram inimigos, eles precisavam exercer essa virtude para viver a unidade. É quase impossível ser unido sem essas virtudes. A gente às vezes pode até tentar, mas de uma forma camuflada da unidade. Mas como eu estou falando, a prática é que vai me dizer se realmente eu sou unido com o meu irmão. Sabe? Eu não sei se você percebeu, mas essas atitudes que Paulo fala, numa carta que ele escreve às igrejas na Galácia, né, a carta de Gálatas, essas mesmas virtudes, lá em Gálatas capítulo 5, Paulo vai chamar de frutos do Espírito: longanimidade, paciência, mansidão. Todas essas virtudes aqui, Paulo, quando escreveu para os irmãos na Galácia, ele chamou de frutos do Espírito. Né? Fruto do Espírito. Mas a prática do dia a dia é que vai mostrar se de fato estamos honrando a vocação, o chamado de família de Deus. Família de Deus. Segundo ponto, o esforço ativo pela unidade e paz. O esforço ativo pela unidade e paz. Leia o versículo 3 comigo. Façam todo o esforço para conservar a unidade do vínculo pelo Espírito da paz. Façam todo o esforço. Primeiro, a manutenção da unidade não acontece por acaso. Exige esforço. Tudo vai apontar para o versículo 2. Mansidão, paciência, humildade, suportar uns aos outros. Porque a unidade exige esforço, diligência, busca. Outras pessoas vão dizer pressa. Eu preciso me esforçar para manter a unidade com o meu irmão. Eu preciso ter pressa para manter a unidade com o meu irmão. É o que o apóstolo está dizendo. Esforcem-se para manter a unidade. Tenham pressa. E o interessante é que quando a gente tem um problema, para ter um problema com o irmão, sendo bem prático, a gente não conta de 1 até 3. Pelo menos eu já caí muito nesse erro. Né? O cara diz conta de 1 até 10, eu vou botar de trás para frente. Então, o pessoal sempre diz, respire, conta de 1 até 10, eu vou botar 10, toma. Né? Eu contava de trás para frente, isso é um erro. Porém, para fazer as pazes com o irmão, tudo no seu tempo. Né? Eu não estou com cabeça para isso agora. Eu estou magoado. Não é assim? Né? Oi, não, ele está meio assim.
inimizade. Tudo que eu faço contrário à unidade é uma afronta diretamente à cruz. Quando eu quero a unidade, quando eu crio algo embaraçoso em relação à unidade, eu estou apontando a obra da cruz, porque a cruz foi que trouxe a união entre os irmãos. Logo, eu preciso ter pressa. Eu preciso me esforçar para manter a unidade. Nosso papel não é criar a unidade, mas conservá-la. Veja o texto de novo, versículo 3 de Efésios 4. Façam todo esforço para o quê? Façam todo esforço para conservar a unidade. A unidade, ela já foi criada, meu irmão, por Jesus Cristo. O meu esforço não é para criar. O meu esforço é simplesmente para conservar. Entende a seriedade do tema? Jesus criou. Unidade é algo divino. Unidade é um projeto lá atrás. Como o Léo lembrou, a discussão que Paulo está tendo aqui está muito ligada a judeus e gentios. Mas antes do judaísmo se criar, a promessa que Deus fez a Abraão foi que em ti todas as nações serão abençoadas. Todas as famílias serão abençoadas. Parece que o judeu não entendeu isso. Mas a promessa lá atrás é que em ti, Abraão, todas as famílias serão abençoadas. Porque o projeto de Deus sempre foi ter um único povo. Então, Ana, a unidade ela nasce em Jesus. O papel de Ana não é criar aquilo que já foi criado. E bem criado. E bem estruturado. O papel de Ana é manter a unidade. Talvez essa seja uma grande dificuldade nossa de manter a unidade. Talvez com aquele irmão que já fez alguma coisa com você, comigo, a gente pensar que eu tenho que criar unidade com ele. Mas não, eu tenho que conservar a unidade. O que você falou é algo criado. Se conserva algo que já foi criado. Talvez se a gente pensar nessa maturidade, não, eu só preciso conservar. Porque fazer a unidade com ele tem feito Cristo na cruz. Talvez essa linha de pensamento, talvez me ajude a eu ter unidade com o meu irmão. Eu não tenho o poder de criar a unidade. Eu posso conservar, porque Cristo criou na cruz essa unidade. É Ele que colocou a unidade. Tem uma coisa que nos ajuda a entender a unidade do presente. Deus nos dá um presente de sermos unidos. E o que é que você faz com o presente? Tira das crianças. Mas normalmente o que a gente faz com o presente? A gente cuida, a gente zela, a gente guarda, a gente não deixa ninguém quebrar, a gente limpa. Não é? Então, a unidade é um presente que Deus nos dá. E a gente precisa apenas conservá-la. Não é? E conservá-la através de quê? Através do vínculo da paz. Não é isso que ele termina o verso 3? Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O vínculo da paz funcionará como cimento. Imagine uma parede e você tem tijolos que muitas vezes não é igual um ao outro. E essa parede só vai ter
no cimento. Paulo vai dizer que nós somos tijolos vivos na edificação do corpo. E o que é que nos liga? A unidade, através do vínculo da paz. E aí, a gente surge a seguinte pergunta, Manuel. Você tem sido um pacificador que se esforça para manter a união, sabendo que precisamos nos esforçar para conservar a unidade, sabendo que o Espírito nos ajuda a conservar através do vínculo da paz. E aí surge a pergunta: você tem sido um pacificador na prática? Quando você vê um irmão magoado com outro irmão e ele vem falar com você, o rapaz não sabe que não é o mesmo. Aquela carinha, depois que ele mudou o óculos, fez a correção, o olho não estava pequenininho, né? Tu não sabe o que ele fez comigo. Aí Cristiano olha para mim e fala: aqui não serve para muita coisa boa assim. Aquilo ali é meio Cristiano. Ou você, ou o Cristiano vai dizer: foi mesmo, mas nem conclua. Você já conversou com ele? Você já foi falar com ele? Não, mas eu não quero dizer o que ele não fez. Não, mas eu não quero saber. A minha pergunta é: você já foi falar com ele? Você quer uma ajuda para ir falar com ele? No popular, a gente leva a paz ou a gente bota a gasolina? No popular, a vida cristã é um relacionamento. Pensamentos diferentes, temperamentos diferentes, opiniões diferentes. É natural que em algum momento haja o quê? Atritos. E quando há esse atrito, e você percebe que está havendo atrito, você é um pacificador ou você é uma pessoa que coloca as lenhas no fogo? Terceiro lugar, terceiro ponto, a partir do verso 4. O fundamento bíblico da nossa união, da nossa unidade. Versículo 4, 5 e 6. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Você percebe que Paulo, além de dizer os fundamentos que nos levam a viver a vida em união, Paulo enfatiza: há um só. Vocês precisam viver em união, porque há um só. Porque há um só. Porque há um só. Não há dois. A base da nossa fé, os pilares da nossa fé, Paulo deixa claro: há um só. Nossa unidade não é baseada em gostos pessoais ou habilidades diversas, mas em 7 pilares doutrinários. Por quê? Porque há um só corpo. Somos membros de uma só igreja. Não há vários corpos. Eu posso ser um dedo pequeno, mas isso não me torna menor do que a perna. Todos somos membros de um único corpo. E isso precisa nos ajudar a entender que precisamos viver em unidade. Nós temos um único Espírito. Paulo vai
acredita que Jesus morreu, ressuscitou, vai voltar e vai nos levar. Essa é a esperança da igreja. É a única esperança que nós temos. E isso precisa ser fundamental para entender que eu preciso viver unido com Ilka. Porque eu e Ilka esperamos a mesma coisa, a vinda de Jesus. Todos aqui esperam, todos aqui têm a mesma esperança. Outro pilar, temos um só Senhor, o qual nós submetemos, o qual foi dado toda a autoridade no céu e na terra. A Ele, toda a honra e toda a glória, todos nós estamos sujeitos a esse único Senhor, que é o nosso Jesus Cristo. Não há diversos senhores. Ele é o cabeça da igreja. Jesus, enquanto cabeça, mocinha, ele não tem vários corpos, ele tem um único corpo. Se eu não respeitar a unidade, eu estou mutilando o corpo de Cristo. Eu estou mutilando o corpo de Cristo. Vivemos uma só fé, acreditamos em um só batismo, na regeneração, na nova vida. Quantos já passaram pelas águas batismais? Acreditamos no só batismo. Temos um só Deus, o único Deus e Pai. Tudo isso precisa ser base para entendermos que, enquanto igreja, precisamos, somos chamados a viver a unidade. A viver a unidade. E aí surge a pergunta: se servimos ao mesmo Senhor e compartilhamos o mesmo destino eterno, por que permitimos que coisas pequenas criem barreiras, muitas vezes intransportíveis, entre nós? Muitas vezes, sendo prático, já estamos terminando, tem irmãos que se afastam da igreja, com problema com outros irmãos, mas do que ele quer saber da igreja. O pior, às vezes, é que esse irmão que ficou, ele sabe que aquele irmão se afastou por causa dele, por algum problema, e ele não vai lá pedir perdão. É a vida dele, irmão. Não posso fazer nada. Mas você não entendeu que foi um momento que foi cortado do corpo. Foi mutilado, foi amputado. Enquanto o corpo, isso deveria impactar a sua vida. E muitas vezes a gente não tem esse sentimento disso. Saiu, cada um faz o seu. Mas não é assim. Mas não é assim. Concluindo, a unidade cristã é o maior testemunho que a igreja pode dar ao mundo. Não sei se você lembra do texto lá de João, capítulo 13. Acho que verso 33, eu acho. Onde Jesus disse que se amarmos uns aos outros como Ele nos amou, o mundo reconhecerá que nós somos seus discípulos. Só pelo fato da gente amar um ao outro. Ou seja, a minha unidade com o meu irmão, a minha comunhão com o meu irmão, é sem sombra de dúvida o maior testemunho da igreja. Da mesma forma, o contrário também é verdadeiro. Olha, vamos lá na igreja. Ele nunca vai ir na igreja. Qual é a tua igreja? Aquela que fica ali, né? Na rua Exército. Fulano é de lá, poxa. Aquele ali pede confusão, problemático todo. Não, tu não sabe. Ele se arrugava comigo, né? Mas quando ele sai dela, só fico falando com vocês. O testemunho contrário também é verdadeiro. A desunião, a falta de unidade também é um mau testemunho que a igreja dá. Segunda conclusão. A unidade, ela não significa uniformidade. Todos seres
iguais. Irmão, ninguém é igual. Ninguém é uniforme. Ninguém vai pensar da mesma forma. Unidade nunca vai significar uniformidade. Mas todos convergindo para Cristo, apesar das diferenças. Eu queria exaltar hoje com esse texto para que vocês e nós entendamos. A igreja foi chamada para uma vida em unidade. A unidade que começa em Cristo e nós somos convocados a viver essa unidade. Precisamos buscar as virtudes do versículo 2. Mansidão, paciência, humildade. Precisamos ser pacificadores. A manutenção da unidade é uma obrigação nossa. Nós não estamos aqui para criar. A unidade já foi criada. Nosso papel é apenas conservar a unidade. E aí há um desafio. Há um desafio. Se você tem um irmão ou uma irmã que você teve um desentendimento, e você não tem contato com esse irmão ou com essa irmã, que tal essa semana? Você orar a Deus, orar, buscar Deus, jejuar, ligar para esse irmão ou para essa irmã e dizer: o que é conversar com você? Talvez ele nem lembre, mas você vai lá e conversa com esse irmão. Mas não esqueça, irmão, tudo que você colocar no meio daquilo que Cristo quebrou, que foi o muro da inimizade, você vai estar afrontando diretamente a Jesus Cristo. Mesmo se você não tem, não aconteceu, louvado seja Deus, você não tem esse problema com o irmão, mas pode acontecer, né? Isso pode surgir alguma desavença, alguma falta do irmão, mas eu preciso colocar isso na minha cabeça. Caso acontecer comigo, eu tenho que manter essa unidade, sabe? Eu tenho que me esforçar para manter o vínculo, eu preciso dar dele, porque você hoje vai dizer, não, isso nunca aconteceu comigo, mas você pode ser uma vítima de um ataque, porque eu não somos carne e às vezes colocamos muita desculpa na carne. Você pode ser injuriado pelo irmão, uma palavra, então vá, porque a cruz, o preço da cruz foi muito caro, e o objetivo dela foi fazer a gente unidos, que a gente chegue nos céus unidos, né? Então é interessante o que você abordou nessa aula de hoje. Vamos ficar pé, vamos fazer oração.